Muito bem, estamos aqui mais uma vez para dissecar um álbum metálico. E hoje vamos falar do primeiro disco de uma banda bem conhecida aí no underground, né? Uma banda que tem um nome muito respeitado, né? Um dos, vamos dizer assim, iniciadores, né? Um dos precursores do metal épico, né? do Viking Metal, né? Muitos falam do Manowar, beleza, Manowar ok, né? Mas Heavy Load também já dava os seus passinhos, né? Lá na Suécia, país originário dos Vikings também, né? O Heavy Load formado em 76 pelos irmãos, né? Ragni e Striborn, né? O Alkist, né? Eles formaram essa banda como uma banda de hard rock, né? E gravaram em 77, lançando em 78 o primeiro disco do Heavy Load, né? Full Speed at High Level, né? Com o baixista Dan Mullen, né? O álbum é bem diferente do que iria acontecer nos próximos dois discos e EPs, né, quando eles criaram esse estilo Viking. Então aqui a gente não tem ainda, né, um Viking Metal, um Epic Metal, mas a gente tem um hard rock bem interessante, né, com algumas coisas já se destacando. Infelizmente a banda teve uma carreira curta, né? Mas tem aí algumas possibilidades de repente de retorno ou não, né? Vamos aguardar os próximos capítulos, né, do Heavy Load, né? Mas vamos falar sobre esse álbum, então, né? Aqui estão as 8 faixas do disco, né? E os 3 membros que gravaram esse disco. Uma coisa importante já para deixar bem clara, né? A minha versão aqui em CD é uma versão pirata, é um bootleg, porque nunca foi lançado de forma oficial esse álbum, né? Existe apenas uma versão em LP e um monte de versões piratas em LP, em CD. Só existe uma versão realmente oficial, o resto é tudo pirateado, né? Aliás, as versões bootleg, né, ou piratas, são mais caprichadas do que a versão original, acredite se quiser, né? Vamos dar uma passadinha então, aqui a capa e a contracapa do CD. Aqui tem bem de pertinho, né? Copiando, né? Como é a contracapa do disco, né? Você vê uma capa bem anos 70 mesmo, né? Aqui o CD. E aqui a versão original, como saiu no LP, né? Então aí com os 3 membros, né, ali mostrando as montanhas nórdicas, né, o vinil. Aqui o encarte com as letras que tem na versão em vinil original. Também tem algumas outras versões, não todas os relançamentos, né? E a gente vai então dar uma passadinha, né, em cada uma das músicas. A primeira música, né, a Full Speed at High Level, né, é um hard rock rápido, acelerado, lembrando aí os melhores momentos, né, de bandas como o Triumph, por exemplo, né, aquela pegada acelerada, né? Enquanto já a segunda faixa, né, a Midnight Crawler, já é um pouco mais arrastada, né? É um pouco diferentona, mas já mostrando um certo potencial, né? Uma certa criatividade, uma cara própria para a banda, né? Enquanto a faixa título, né, é uma faixa clássica de hard rock, né, que você vai falar assim, nossa, já vi várias bandas gravarem isso aqui. A Nightcrawler, né, a Midnight Crawler, já era alguma coisa, você fala assim, já diferenciada, né? Claro que ela tem alguns problemas, né, principalmente nos vocais, mas esses ajustes poderiam ser acertados, ajeitados, né, posteriormente, e foram, né, com certeza, né? Seguindo, sim, lembrando uma coisa importante, né, nada de letras épicas medievais, de vikings, nada disso até agora, né? Aquelas letras básicas do rock and roll, né? Sem muito sentido, ou bem genéricas, né? Aleatórias, né? A terceira faixa, Moonlight Spell, né, já tem uma andada meio assim, aquela
meio cavalgada assim, né? Aqueles riffs cavalgados, vocais um pouco mais agressivos, e é o que a gente tinha de mais próximo de um heavy metal aqui, né? Gostei do andamento, do desenvolvimento dela, ficou devendo, é claro, nos vocais, né? Que são o ponto fraco aqui desse álbum, né? Mas é uma boa faixa, uma faixa que vai chamar sua atenção, você vai curtir, não é excelente, nada assim, mas é uma boa faixa, né? Seguindo em frente, temos a gigantesca Storm, né? Uma música aí de mais de 11 minutos, né? Ela é voltada novamente ao hard rock dos anos 70, né? Aquele hardão, né? Longo, com algumas coisas que parecem meio improvisadas, né? Aqui os vocais estão mais sincronizados com o estilo, né? Aqui os vocais se encaixaram melhor, né? Nesse estilo de som, né? Mesmo ela sendo longa, ela é agradável, né? Uma boa faixa, né? E aí tem uma coisa interessante, na metade dela para frente, assim, né, lá pelos 5, 6 minutos, se você gosta de Scorpions com o Uli Roth, né, aquelas faixas lentas, viajantes, né, lembra Polar Nights, assim, do Alvin Trance principalmente, né, se você curte essa pegada daquele guitarrista Uli Roth, né, ou Scorpions lá dos anos 70, você vai, adorar essa música, né, ela tá muito assim naquela pegada mesmo do Scorpions anos 70, né? Escuta aí você vai saber o que eu tô falando, né? Mas essa é na metade pra frente da música. O finalzinho dela volta a ser um hard rock pesado, mais aceleradinho, né? Com algumas outras passagens interessantes. Então essa música, embora ela tenha aí 11 minutos, nem parece, né? Você escuta ela de boa mesmo, você não faz força para escutar os 11 minutos dessa música, né? A título de curiosidade, você está vendo aqui mais uma capa de disco pirata, né, desse álbum. Inclusive, tem até com encarte, com as letras, né? Eu falei, tem alguns discos, alguns CDs piratas aí que são mais caprichados do que o álbum original. Abrindo o lado B, né, já que o disco só tem original em vinil, né? Mas vamos lá, continuando aqui na sequência, né, a quinta faixa, Into Minds, essa aqui tem uma letra meia voltada para o oculto, assim, né? Mas o som é um hard rock animado, lembrando assim mais aquele hard rock do Ted Nugent, né? Tem bastante virada de bateria aqui, a bateria começa a aparecer cada vez mais, é um álbum que se destaca bastante nesse disco, né? Você gosta de umas viradas de bateria, né? Uns andamentos assim diferentes, você vai gostar, né? do som do heavy load desse álbum, tá? Mas os vocais ainda estão esquisitos, né? Eles tentam dar uma variada, fazem umas coisas assim, mas volta e meia dá uma derrapada, né? E você fica meio, poxa vida, né? Podiam ter acertado melhor esses vocais. Dando sequência, né? Temos Rock and Roll Freak, né? Mais um hard rock bem dos 70, com esse nome, né? Só podia. Mas aqui tem umas pitadinhas da New Wave of British Heavy Metal, né? Lembra bastante aquelas bandas iniciantes, assim, aquelas bandas primeiro single, né? Algumas bandas que lançaram EP só, né? Lembra bastante. Se você fechar seu olho, você podia jurar que é uma banda da Inglaterra, né? Lá da New Wave of British Heavy Metal. E a gente está falando de 78, ou seja, era um movimento acontecendo meio que globalmente, né? Só não ficou conhecido na Suécia porque o mundo estava de olho na Inglaterra, mas enfim, e lá também surgiram muito mais bandas, né? A Suécia tem outras bandas, mas na Inglaterra era uma coisa absurda, brotava a banda. Chegamos em Caroline, né? A faixa mais lenta, baladona, pesada, mais uma balada, né? Pra mim, não funcionou muito bem, não, né? Embora a bateria, de novo, tome conta, né? Você começa a reparar, você começa a prestar mais atenção na bateria no meio da música, né? Que é uma música mais parada, né? Com a carinha de balada. Finalmente, chegamos na última faixa, e aí sim, né? A primeira faixa de verdade heavy metal, né? Com temática viking. Então juntou aí velocidade, peso e as letras com temática viking, né? É claro que o instrumental ainda podia ter mais peso, podia ter colocado aquela aura épica que apareceria nos próximos álbuns da banda, né?
Mas você percebe da onde que surgiu o negócio, né? Onde que a sementinha foi plantada é aqui, né? É uma boa letra, uma boa música. Inclusive a letra é um spoiler da série Vikings, né? Acho que os caras, sei lá, 40 anos antes já estavam prevendo essa série. É interessantíssimo isso a gente pensar, né? Lá atrás os caras fizeram uma letra, meu, basicamente contando as coisas aí que a gente vê no seriado. Mas é uma faixa bem legal, é uma faixa boa também. Claro que tem ainda suas dificuldades técnicas, né? Principalmente aí no vocal. Mas é uma faixa que vale a pena você conhecer também. Aqui, só para a gente poder encerrar, né? Vou mostrar mais algumas imagens de outras versões em CD, versões em LP. Né? Então tá aqui, ó, né? Aqui um diferente, um CD diferente. Aqui de novo a capinha copiando o disco. Aqui fizeram até uma contracapa sobre a produção, a ficha técnica. E vamos para as notas. Né? A arte da capa 7, gostei, mas podia ser melhor, principalmente a contracapa, né? O caminhão deixando cair os instrumentos, não tem muito a ver com a capa em si. Os músicos também, ok, né? Mas o vocal achei que precisava dar uma acertada. Havia necessidade de dar uma melhorada nesses vocais. A produção, é claro, fraca, né? A produção acho que é o que os caras tinham para aquele momento, né? Se é que a gente pode chamar de produção desse álbum. E é claro, as composições, né? Ali um 7,5 tá de bom tamanho, tá? Algumas coisas nada inusitado, mas algumas coisas legais, algumas coisas boas, né? Que são muito aproveitáveis, você vai gostar bastante, acredito eu, né? Só o vocal realmente que deixa um pouco a desejar. Com isso, eles ficaram ali, ó, quase no 7, né? Pensa que esse ponteirinho aí, laranjinha, né? O amarelo, ele tá, meu, encostando no verdinho claro ali, né? O 6.9 tá faltando pouco para chegar no 7. Então é isso, né? Acho que quem não conhece poderia conhecer esse álbum, né? Se você não tem acesso, veja a versão digital. E quem quer colecionar, meu, parte para as cópias piratas, porque a cópia original mesmo, acho de impossível alguém encontrar, né? Deve estar tudo na mão dos colecionadores. Então, mas tem várias versões aí dessas piratas que não deixam nada a desejar, já que não tem versão oficial, né? Acho que em alguns casos a gente tem que recorrer com o que a gente tem, né? Principalmente para quem gosta de escutar CD, né? E não tem acesso ao vinil, tá bom? Isso aí. Conta aí o que você acha, né? Se você concorda ou não. Se você conhecia esse primeiro disco do Heavy Load, né? Até parece ser outra banda, mas não é. Vamos discutir esse primeiro álbum dos caras. E se vocês quiserem, a gente fala dos outros clássicos que eles lançaram, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.